Então trata-se de um jogo sobre salvar animais. Os jogadores vão tentar salvar os animais e fazer pontos no final do jogo. O jogo vai acabar quando algum jogador salvar 9 animais nesta versão, sendo que há uma versão mais básica, mais simples, que são menos. Então os jogadores no seu turno vão poder fazer várias ações. Os jogadores vão poder salvar espécies. E como é que salva uma espécie? Escolhe-se uma destas cartas ou uma que já estiver aqui reservada na quarentena. Pagamos os custos que estão aqui em peças da cor. Neste caso seriam 2 vermelhas, 2 verdes e 2 brancas. Devolvíamos então esses cubos, 2 verdes, 2 vermelhos e 2 brancos. Pegávamos na espécie e colocávamos debaixo de um tratador. Aqui estão os pontos que a carta vai dar no final do jogo e aqui estão as características do animal, da espécie em causa, o sítio onde ele vive e também o tipo de habitat, que aqui é tropical. Portanto, iria para baixo de um tratador. Nós podemos também receber recursos. Vamos então aqui ao saco que tem estes cubos, buscar o número de recursos igual ao número de espécies que temos salvo, daí este marcador para registar. Sempre que salva uma espécie, esta de cima desce, mas não se repõe aqui. Podemos também ir buscar um tratador. Estão aqui 4 pilhas que demonstram o tipo de pontos de vitória que dá cada um deles. Não sabemos exatamente. Vamos ver, por exemplo, este 5. E é um tratador que exige animais laranja. Estamos a ver, eles têm cores. Quando estiver completo, ou seja, quando tiver 3 animais por baixo dele, ele vai dar 5 pontos de vitória. Colocamos aqui. Podemos também mover ou descartar espécies para a quarentena. O que é isto? Podemos pegar, por exemplo, numa e reservar. Por exemplo, este seria tropical. Poderia ficar, então aqui. Tenho aqui espaços para as várias espécies. E uma das outras podia, por exemplo, enviar para baixo do baralho, o que faz com que isto vá abrir. Tendo aqui estas espécies, quando eu quero salvar uma espécie, não tem de ser uma destas, pode ser então uma destas reservada. Os tratadores, quando estamos a adquirir, só temos 4, podemos também trocá-los por novos, descartando os animais que estão por baixo. Como ação bónus, nós podemos sempre no início do nosso turno ir buscar cubos adicionais ao nosso saco, mas temos que devolver depois o dobro daqueles que tiramos. Podem ver aqui também esta taxa de conversão. É isto que eu referi aqui deste bónus do início do turno, mas podemos sempre pegar num branco e converter em 2 vermelhos e também 2 verdes. Nunca podemos ter mais do que 12 cubos e nunca podemos ter mais do que 5 brancos, uma vez que são joker. Como bónus ainda, o jogador pode pedir uma ajuda ao outro jogador, que não é bem pedir uma ajuda, mas é mais pegar numa destas cartas e enviá-la para um dos sítios livres que eles tiverem das quarentenas. É uma forma de tapar os espaços que eles têm e de fazer renovar aqui as cartas, porque as cartas só renovam quando as colunas se esgotarem. Eu tinha colocado aqui 3 colunas, mas elas são 4. Portanto, quando 2 saírem, elas voltam a entrar novamente. No final do jogo, vamos contar então os pontos do tratador, caso ele esteja completo, com o número de animais que devem estar por baixo, e somamos também os pontos dos animais que estão debaixo do tratador, que estão aqui. Depois podem ver que existem aqui alguns tratadores que pedem um certo tipo de animais herbívoros de uma certa zona do planeta, e isso obviamente vai condicionar as decisões. Existe também a versão avançada, em que recebemos estas cartas de bónus, que são objetivos que nós podemos ter para marcar ainda mais pontos caso queiramos jogar com este módulo. O que é que eu gostei do jogo? A simplicidade dele, o facto de poder ser jogado por crianças, tendo alguma dimensão estratégica, tanto para adultos como para crianças. Acaba por ser um jogo interessante de jogar nesse sentido, de que não é um jogo totalmente aleatório como existem tantos para crianças. Uma coisa que eu não gostei é disto. Imagens realistas. Eu, por exemplo, que detesto répteis, não gosto muito de ver estas imagens. Provavelmente gostaria mais se fossem cartoons, mas também percebo aqui o objetivo de usar imagens reais, uma vez que o jogo tem alguns objetivos educativos.